Vamos lá, a romantização da favela no Brasil, o vídeo do Samuel Baum, nunca sei falar sobre o nome dele, mas está aí, faz tempo que eu não vejo o vídeo dele, né? Geralmente é meio polêmico aí, né? Mas vambora. Se alguns anos atrás você perguntasse para alguém de fora do Brasil qual a visão que ela tem do nosso país, as respostas seriam bem variadas, mas com certeza positivas. Rio de Janeiro, Cristo Redentor, paisagens É naturais, verdade. samba, caipirinha, mulher bonita, Calor. futebol e assim por diante. O Brasil sempre foi visto como um país bom para fazer turismo, barato e com uma série de atrativos para quem quisesse visitar, não importa qual fosse o motivo. Aliás, não só para os gringos, mas também para quem morava aqui. Seus pais ou avós com certeza têm ótimas lembranças de como era o nosso país. Um lugar de gente educada, com cultura, salários que permitiam um pai de família Verdade. sustentar uma casa inteira com 7 filhos, 2 esposas e 3 amantes, com apenas um único salário mínimo e assim por diante. Como disse um grande sábio uma vez, um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas, com o passar dos anos, uma enxurrada de escândalos governamentais, a ascensão do crime organizado que ficou fora de controle e hoje domina as áreas inteiras, junto de muitos outros motivos, fizeram com que aquele país que tinha tudo para dar certo se tornasse o que hoje comumente é chamado de bostil. Goste você ou não desse termo. O apelido mais carinhoso do brasileiro ao próprio Brasil, o Bostil. Ah, cara, acontece, né, pô? Tem gente. Ah, mano, é complicado, porque, pô, realmente são muitos pontos que nos fazem ficar insatisfeitos com esse país, que poderia ser gigante, mas que se afundou aí nos últimos anos, não só nos últimos anos, né? Já começou meio errado, enfim, né? Mas acontece aí, o nosso querido Bostil e os Bostileiros. Tem muita gente que odeia esse termo, né? Mas fazer o quê, né? É um apelido carinhoso, mas com um toque de. Sabe aquela pitada de acidez, assim? De crítica? Acontece. Tornasse o que hoje comumente é chamado de bostil. Goste você ou não desse termo. Você está no bostil, lixil, macaquinho, merdil, bananil, cupretil, chip... Nossa, que inferno acordar nessa terra arrasada e esquecida. Hoje em dia, a principal visão que as pessoas de fora do Brasil têm sobre aqui é um país com muita gente ignorante, perigosa, malandra e principalmente pobre. A maior parte da população vive com salários Errado que não não tá cobrem muito, nem não. os custos básicos, muitos estão na insegurança alimentar, outros precisam de Bolsa Família e ainda tem aqueles que passam por toda essa dificuldade com um adicional Pro Max. Vivem dentro de uma favela. Um lugar que sim, Adicional tem Pro muita Max. gente trabalhadora e honesta, mas infelizmente é dominado por facções criminosas, que cobram taxas abusivas de pequenos comércios, monopolizam serviços importantes como gás e internet, além de promover bailes funk regados a muita droga e menores de idade. Inclusive, saiu uma notícia de que vão cortar a internet de algumas regiões, né, dominadas aí. Não sei se é verdade, não sei se vai acontecer, se já aconteceu, mas tá aí, né? Tá aí. Alguma coisa, eu acho, sei lá. Não vi direito, só vi a notícia que saiu e algumas pessoas falando sobre. Isso ainda quando não fazem algo pior, principalmente com mulheres. Pra quem vê de fora, esse parece o mais completo pesadelo. Uma terra sem lei, onde a polícia e o Estado não têm nenhum controle e o crime é quem julga e executa a pena. Não ironicamente. Porém, nos últimos tempos, algo bem curioso tem acontecido. Uma onda de influenciadores e artistas que se auto-intitulam favelados ou ex-favelados romantizam a vida nessas comunidades, seja por meio de músicas, postagens ou conteúdos. E É por verdade. isso que hoje eu vou te mostrar o que existe por trás dessa indústria. E já adianto Ainda que bem que eu não envolve conheço. manipulação em massa, pessoas Quer que dizer, lucram sim, com essa conheço indiretamente, né? Não é porque eu queira conhecer essa cultura, vamos dizer assim, né? Mas acontece meio que indiretamente, às vezes você é forçado a conhecer, a saber, enfim, seja por notícias ou só por música alta por aí, que parece que virou padrão no Brasil de você andar e ouvir música alta em qualquer lugar que você vai, né? Acontece. narrativa e principalmente o crime organizado. Pois é, para quem é mais antigo aqui no canal, chegou a hora de mais um capítulo da minha tão querida série de vídeos sobre o Brasil, onde eu já falei sobre cultura, pobreza, crime e até sobre o funk. Vídeos que começaram de Já maneira assisti alguns. despretensiosa e mudaram a minha vida aqui na internet, saindo de um canal pequeno, né, de opinião e tal, para web documentários sobre os mais variados temas. E cara, é muito bom estar de volta para falar mal desse país, até porque parece que eu não sou o único a fazer isso. E se você é novo por aqui, meu nome é Samuel, se ajeita na cadeira ou no morro da favela com aquele cafezinho e pode... Cara, eu acho que assim,
Eu sei que tem muita gente que vai falar que ele é errado em fazer esses vídeos, só criticando não sei o que, não entende a realidade. Mas eu acho que às vezes você criticar é algo necessário, porque faz as pessoas enxergar que realmente tá errado. Eu sei que muita gente tem a consciência de que tem muita coisa errada nesse país, mas tem gente que só não percebe, sabe? Tá meio que adormecido e já acostumou com isso e acha que é o normal. Mas está muito longe de ser o normal e acho que essas críticas, às vezes, quando bate, assim, quando vem realmente, a pessoa começa a entender realmente que tem algo errado e busca realmente uma mudança. E, né? Acho que é importante. Fica tranquilo que hoje não tem bala perdida, pelo menos não aqui onde eu moro. Sejam muito bem-vindos à romantização da favela no Brasil. O brasileiro é um povo pobre e sem educação. E eu não falo isso apenas pelo salário mínimo, que não serve nem para pagar um aluguel de um quarto com 2 metros quadrados em São Paulo, mas de algo muito mais profundo. Um dos tipos de vídeos mais virais nos últimos tempos são os famosos bolos de prefeitura, no qual alguma cidade aleatória tá de aniversário e o prefeito resolve fazer aqueles bolos quilométricos. Esse bolo não dá não. A população é tão mal educada que prefere estragar tudo ao invés de comer. E o mais engraçado é que, teoricamente, teria bolo para todo mundo, mas por algum motivo, o mochileiro médio ativa o modo de sobrevivência das cavernas e usa uma pá para jogar tudo dentro de um saco plástico. Foi em algum lugar aqui do Brasil, inclusive, que eu vi que, beleza, você mantém a festa do bolo ali e tal, a tradição, não sei o que. Mas dá pra botar já separado, né? Não precisa deixar o bolo inteiro ali. Dá pra deixar já separado, entregar pras pessoas. Se não me... Foi em alguma... Não sei se foi em Sorocaba que fizeram isso. Lá pro sul também, teve alguma cidade que fez isso. Que já deixar o bolo em potinho separado e só entregando assim, sabe? Pra cada pessoa. Acho que evita até de acontecer isso, né? Porque... Acho que é difícil o povo criar uma consciência de que putz, é muito feio, muito feio fazer isso, né? Basicamente estragar ali a comida, mesmo que alguns vão realmente comer, acho que a maioria faz isso só pela bagunça mesmo. Então, né, dá pra ser mais organizado, eu acho também, né? Considerando a mentalidade já natural de estragar o bolo, dá pra evitar. E levar para casa. Imagina a aparência disso depois. Outro caso é o Bolsa Família. Eu tenho certeza que muitas pessoas usam porque passam necessidade, mas meu amigo, o que tem de gente que não precisa e recebe é brincadeira. Aqui no Bananil existem dois conceitos muito claros. O primeiro é que se você é pobre, precisa ser malandro, e o segundo é que se você é rico, é por dois motivos. Ou é mau caráter e passou a perna nos outros, ou, o que é ainda pior, teve uma família estruturada e com boa condição financeira. E dessa forma é o famoso riquinho de berço. Dos dois jeitos, o mochileiro médio não vai te respeitar. E multiplica isso por 10 caso tenha tido faculdade bancadas pelos pais e hoje dá dica de como ficar milionário com um salário mínimo. E nesse caso até concordo que não dá pra respeitar mesmo. Ou seja, a pobreza no Brasil é sinônimo de humildade. Se alguém não tem dinheiro, vive na favela, fala gírias e aparenta ser pobre, automaticamente ganha milhões de seguidores. E pô, exemplos não faltam. Olha o Luva aí. O Brasil inteiro deu fama pra ele porque parecia ser... Brefron, mijar, mij. Não fica... Ah, cara, eu assisti o Calango falando isso, eu não aguentei. Eu já tinha visto esse vídeo, eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo. Aí eu ainda assisti o Calango falando isso, cara. Eu fiquei com isso na cabeça. Befro, mijar. Ah, cara, muito bom esse vídeo. Isso é engraçado, não tem como negar que é engraçado. Um moleque humilde, mas foi só ganhar dinheiro que se mostrou um tremendo arrogante. Só que é exatamente nesse ponto que a manipulação começa. Alguns influenciadores e artistas mais espertinhos perceberam que seria muito mais lucrativo e fácil de fazer dinheiro no Bostil se fingissem que continuam pobres na essência, apesar de terem muito dinheiro. É quase como aquele seu político preferido que come... É exatamente isso que eu ia falar, igual aquele político que fala que é pobre, que não sei o quê, que, né, enfim, mas tá lá com seus milhões e continua falando, né? Enfim, que é o pai dos pobres. Pastel e caldo de cana na feira e tira foto com a dona de casa, mas todo mundo sabe que se não fosse pra conseguir voto, ele jamais pisaria nesses lugares. Recentemente o Engeek postou um vídeo sobre o Riri levei vantagem e citou a influenciadora Rose do Bronze, que tem mais de 2 milhões de seguidores se você somar suas redes sociais. É uma quantia bem considerável, se ela tiver um mínimo de conhecimento, já consegue tirar um bom salário muito acima da média. Então, resolvi dar uma olhadinha no perfil dela. Rose do Bronze Oficial. Vamos dar uma olhada nos stories da Rose. E aí, galera, Rose do Bronze aqui com a MC Catriz. Bom dia, mulherada. Ó, essa daqui é a Rose, hein? Ó,
balinha pra você, quem gosta da parceira. Ó. Sua mulher, sua mãe, sua tia. Quem não gosta da minha família. Quem não gosta da minha família. Boa tarde, galera. Grita, né? Tava demorando pra aparecer, Ah. rapaziada. E pois O é, famoso nossa querida tigre. Rose divulga Tigrinho. Caso você seja um completo desavisado e não saiba disso, alguém com uma audiência tão grande como ela Fel, que eu tô recebe fechado com você, bastante tá? dinheiro por uma publicidade assim. E bastante dinheiro mesmo. Valor esse que sai diretamente da conta do seu pobre seguidor assalariado de 1.512 por mês e vai pra conta dela assim que a casa de aposta abocanha tudo. Mas é estranho, alguém tão humilde como ela aparenta ser, jamais daria golpe nos seus seguidores. Só que não foi apenas isso que me chamou a atenção. Infelizmente, a Rose é tão pobre, mas tão pobre, que também grava vídeos Bolsa recebendo Família. Bolsa Família, que se você não Esse sabe eu vi. disso, é um benefício do governo criado para famílias com renda de até R$218 por pessoa. Ou seja, em outras palavras, quem recebe mais, que até um salário mínimo ultrapassa com folga, não tem direito. Inclusive, é por esse motivo que algumas pessoas preferem não trabalhar de carteira assinada, pois se fizerem isso, perdem o benefício. Coitada, o Tigrinho realmente não deve estar pagando. Agora imagina você que acredita que a plataforma tá bugada. Mas se a Rose soubesse que o Bitcoin valorizou 183% no passado, ela poderia ter aumentado seu patrimônio em quase 4 vezes e não precisaria divulgar a casa de aposta. Porque, se você entende o mínimo de investimentos, sabe que comprar ações no Brasil é igual jogar roleta russa. Você nunca sabe o que É vem a verdade. seguir. Um escândalo de corrupção que vai derreter o Eu seu já dinheiro, saí. Eu já saí dessa aí porque tá difícil, velho. Tá difícil comprar ação no Brasil. novos impostos ou até uma seita demoníaca. Tá Tudo pode complicado. acontecer. Então, a melhor escolha é investir em algo que te ofereça segurança, rentabilidade Ele e vai liquidez. fazer E Ed, o né? melhor, na minha opinião, e na de Bitcoin? muitos especialistas, é o Bitcoin. Uma moeda descentralizada que não pertence a nenhuma instituição ou governo e por isso não vai te fazer perder noites de sono. Em resumo, é um ativo que depois de comprado, ninguém pode tirar de você. Investiu, vai ficar lá rendendo. E para comprar em corretora, eu sempre recomendo a Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de ativos de segura, acionada, ou pelo que semana, sem os buzz do rodo. Teve vantagem pra enganar os outros. E olha só quem também aparece no perfil dela, Pose do Rodo. Pra quem não sabe, clássico, Pose né? foi preso algumas semanas atrás por suposto envolvimento com tráfico de drogas e apologia ao crime organizado em suas músicas. Que você pode tirar a própria conclusão se é ou não, lendo as letras aqui do meu lado. Além disso, ele faz shows em áreas comandadas por aquela... Eu me Então, recuso a ler essa letra aqui. É ou não, lendo as letras aqui do meu lado. Além disso, ele faz shows em áreas comandadas por aquela galerinha do bem que você já deve imaginar. E quanto a isso, ok, ele pode ter sido apenas contratado e estava cumprindo o seu trabalho. Mas a sua esposa eu já não posso dizer o mesmo. Se você for olhar algumas filmagens de show, vai perceber objetos estranhos na cintura. E com certeza são aqueles isqueiros em formato de arma ou só um claro. celular mesmo. Não tava pensando bobagem, né? E caso você não tenha Jamais. entendido qual a relação desses dois, é bem simples. Eles romantizam a favela, direta ou indiretamente, e a pobreza também. Fingem que ainda são pobres, perseguidos e que estão do seu lado, como se fossem verdadeiras vítimas da sociedade. Mas acho que já deu pra perceber que eles pouco se importam com a sua vida, e na verdade estão destruindo ela, seja divulgando um golpe ou fazendo apologia a quem te assalta e desvive por um mero celular. E é claro que eles não são os únicos, como eu disse, muitos artistas e influencers perceberam que usar o argumento de que eu sou pobre e favelado é muito lucrativo e passam o tempo inteiro se passando por isso para gerar conexão com você. E eu não tô dizendo que eles não tenham sido algum dia, mas a partir do momento que a fama e o dinheiro chegam, morar na favela e ter os mesmos hábitos de antes vira questão de escolha. E pior do que isso, romantizar esse lugar extremamente perigoso e pobre apenas em troca de fama é no mínimo uma atitude bem mau caráter. Não comparem a Dona Maria, diarista, e o Kleberson, filho dela, com o Oruan andando de carro Kleberson. esportivo na frente do Cabrini. Eles é quem são os favelados e vítimas aqui, não o MC que mora numa mansão na zona nobre da cidade ou o influencer que divulga Tigrinho. Geralmente, só romantiza a favela quem não vive mais lá, ganha muito dinheiro ou faz parte do crime organizado, porque pode ter certeza que a vida do morador comum é um inferno. Eles querem te convencer de que a pobreza é igual à humildade e que existe uma perseguição a certos grupos, quando na verdade só você é o oprimido aqui, porque a favela não venceu, apenas quem saiu de lá. Mas, como eu disse, tem outro grande problema nisso tudo, e ele se chama o crime organizado.
Quem nunca, né? Fazendo pum, pum. Quem nunca viu um Celtinha passando na rua fazendo pum, pum, os vidros estourando? Ah, esse é o Bostil, cara. Fazendo pum, pum. É o Celtinha passando na rua, velho. Ah, mano. Triste, velho, triste. Quando você junta um lugar pobre com desigualdade social e abandono por parte do governo, um grande vilão surge nesse terreno fértil, o mundo do crime. Mas aqui eu não quero falar especificamente dele, mas da romantização que é o tema do assunto. Um dos vídeos mais assistidos desse canal foi quando eu botei a cara a tapa, corri eu vi, eu riscos e acho. denunciei uma das maiores produtoras de funk e trap do Rio de Janeiro por romantizar o crime Eu acho, em várias não lembro. músicas, a Main Street. Na época eu expliquei como não só ela, mas todas as Ah, acho grandes que eu vi. produtoras de Esse eu funk vi. no Brasil romantizam um estilo de vida bandido. A questão é que por mais que grandes artistas de São Paulo e outras regiões do Brasil também façam o mesmo, nada se compara a essa produtora. Assim, eu acho que a grande questão beleza, pode até não, sabe, só ser algo artístico ali, mas que não tem envolvimento nenhum, nem nada. Mas a grande questão é que mesmo que não tenha nada real ali, tem gente que vai acreditar que é. E vai se influenciar por isso. E acho que esse é o grande problema, né? É meio que você influenciar as pessoas por um caminho que até você não siga, mas mesmo assim mostra-se seguir, enfim, mostra ser real, né? Muita gente vai acreditar, ainda mais nesse país onde acontece muita coisa, né, peculiar aí, né? Muitas fake news, muitas coisas, as pessoas acreditam, acabam se influenciando, as pessoas honestas acabam, né, se corrompendo. E eu acho que esse tipo de conteúdo acaba mudando a mentalidade das pessoas ao longo do tempo, até as crianças, inclusive, né? Que a gente vê muito por aí sendo influenciada por esse tipo de música e essas coisas, né? Às vezes ela nem entende o que realmente se passa ali. Ironicamente carioca. Todos os maiores sucessos que envolvem a junção de vários artistas têm títulos e letras que fazem clara alusão a essa vida. A Cara do Crime 1, 2, 3 e 4, Assalte Carro Forte, Carro Bicho e até mesmo Proibidão, que pra quem não sabe é um termo que significa uma vertente do funk carioca dedicada à violência, tráfico, apologia ao crime e outras coisas. Até aí nenhum problema, se fazer música é uma forma de arte, então o artista não deveria ser preso por se expressar. Inclusive, esse é o principal argumento de defesa deles. Mas quando a gente adiciona uma pitadinha de contexto, a parada fica curiosa. Por conta da maioria dos artistas contratados serem de locais pobres e favelas, é comum que os shows aconteçam nesses lugares, e a principal suspeita da polícia é de que muitos sejam usados para lavagem de dinheiro, venda de drogas e, como eu já tinha citado, a própria apologia. Existem diversos vídeos de MCs como Pose do Rodo, Oruan e outros fazendo isso com músicas criadas exclusivamente para enaltecer grupos criminosos, plateias utilizando guarda-chuvas durante os shows e, claro, o exemplo mais emblemático de todos, o Lollapalooza 2024, quando o Não Oruan vi. apareceu com a Vi. camiseta pedindo a soltura do pai, que pra quem não sabe, ele se auto-intitula filho do dono. De Deus, obviamente, assim como todos nós. Amém. Eu falei na hora certa, eu nem sabia que ia vir. Eu tô me derretendo. Ah, que engraçado, cara. Filho do Coitado. dono. De Deus, obviamente, assim como todos nós. Coitado. Só que eu fui ainda mais fundo e descobri que, além da apologia, existem sistemas inteiros de lavagem de dinheiro que vão desde bailes funk até produtoras. E não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. Isso significa que o problema vai muito além da apologia. Ele chega a um envolvimento direto. Ou seja, da próxima vez que você vê um artista dizendo que apenas canta o que vive, talvez ele esteja dizendo a verdade. Coincidência ou não, meses depois que o meu vídeo sobre o crime viralizou e uma série de pessoas reagiram, o MBL entrou com um projeto de lei chamado PL Anti-Oruan, visando proibir a Prefeitura de São Paulo de contratar shows de artistas que fazem clara apologia ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Uma ideia que já se espalhou por diversos estados e está sendo bastante aprovada. E é importante entender o que é essa tal PL Anti-Oruan, porque apesar de muita gente espalhar desinformação dizendo que querem proibir todos os artistas ou que isso é uma perseguição à cultura de... Eu sabendo que espalhei desinformação pela internet. Mentira, eu não faço isso não, tá? Às vezes pode acontecer sem querer, às vezes pode acontecer sem querer, né? Também nem todo mundo sabe de tudo. Mas é bom você pesquisar antes de compartilhar as coisas, tá? Compartilhe, veja se é verídico. Entenda realmente, aí depois você compartilha. É isso.
favela, o documento é bem mais simples do que isso. Abre aspas, proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam, no decorrer da apresentação, apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas, que em outras palavras, apenas quer dizer que o seu artista preferido não pode cantar uma música de apoio à facção no meio de um show, porque isso é o crime organizado. Além do mais, o decreto se refere apenas a apresentações bancadas pelo Estado, ou seja, se o evento for privado, como é a grande maioria que acontece em boates, festivais, Verdade. etc., não tem nenhum problema. Se bem Só que na minha público, opinião né? poderia ser todos. Mas se ainda assim você não entendeu e acha que querem proibir a cultura de favela, basta a gente dividir as músicas em dois tipos. Aquelas que apenas retratam uma situação fictícia, como forma de denúncia, tipo as que o MVB, o Dexter e Racionais sempre fizeram, e aquelas que exaltam diretamente alguma facção, grupo ou nome conhecido no mundo do crime. E mano, mais didático do que isso é impossível. Acho que agora ficou claro. Agora eu entendi! De lá A pra grande cá, questão é que o brasileirinho tem que digerir, às vezes, a informação pra ele entender, né? Compreender e não simplesmente achar que é algo. Como é que fala? Enfim, algo, né? Mais abrupto, assim, mais. Como eu falo? Autoritário, talvez, sei lá, enfim. Você tem que explicar certinho os poréns. o grupo tem feito uma série de denúncias e até acusações diretas a muitos artistas. Que fala, vai Inclusive, proibir show de qualquer cantor, que não sei o que querem acabar. Não é bem assim. com o Arthur Duval e Amanda Vettorazzo prometendo prisão a muitos deles. E olha, eu acho difícil que aconteça, até porque a polícia já prendeu alguns, só que, como a gente sabe, os Não deu ricos e certo. famosos têm imunidade nesse país. Mesmo Quer assim, dizer, uma coisa sim. é certa, eles estão ganhando muita força. Na data de Depende gravação do ponto desse de vista. vídeo, houve um debate recente do Arthur com o MC Smith, um dinossauro do funk. Ah, eu E, vi mano, uns foi uma cortes. humilhação completa pro lado dele. Todo mundo percebeu isso. Em diversos momentos foi questionado sobre questões que eu levantei aqui e não teve nenhuma reação. Cara, o que acontece? O crime organizado, eles pra mim são empresários. Empreendedores. Qual a diferença? Essa vai ser boa, vai lá. Qual a diferença do Vai. Marcinho, do Marcola, do Peixão, do Beira-Mar? Eu posso dar vários traficantes pro dono da Ginomoto. O país cínico do caralho, hoje que filha da puta do caralho! Falar que a dona Maria, que tá ali pagando 20 vezes uma parcela de um iPhone que um vagabundo vai roubar, não tá ligado ao crime organizado no Brasil. Você vai falar que ele é igualzinho o empresário Mas, dono da Ginomoto. peraí, mas Ah, qual- pelo amor de mas eu queria Deus, só velho. Eu nem entender sei o que do- falar mais, cara. Mas Assim, qual a eu diferença? vou deixar você Peraí, falar sozinho, que você qual tá a se dif- entendendo sozinho, não, irmão. Qual a diferença? Porra, mas não, mas, Eles falaram que o Guarani morreu. Pô, Grande E mago. bom, rapaziada, na minha mais sincera opinião, não existe muita diferença entre o traficante responsável por fazer uma chacina ao dominar um território e o MC de funk que canta música de apoio a ele, ou do político corrupto que rouba bilhões da população e o influencer verdade. inocente que anuncia tigrinho. Todos fazem mal pra sociedade, e eu acho tão irônico como algumas pessoas não conseguem enxergar isso. No fim das contas, talvez o maior problema das favelas nem seja a pobreza ou crime, e sim o fato de que tudo isso foi normalizado. E o pior, É vendido exatamente- como virtude. É exatamente isso que eu falei, meio que foi normalizado. As E pessoas sim, o fato de- acham que é natural, que é algo normal, sabe? Já não tem mais uma. Realmente, acho que talvez falta uma esperança, não sei exatamente isso, mas é que, tipo assim, é complicado, porque eu sei que até muita pessoa que mora que mora em comunidade assim, tem acesso à internet, sabe? Então isso tá se tornando cada vez mais acessível, querendo ou não. E a internet é uma grande influência. Às vezes pode ser negativa, com certeza, mas positiva também, né? Então, não sei exatamente. Uma questão complicada. Tudo isso foi normalizado. E o pior, vendido como virtude. Como é Gente, bom tipo ser assim, dizer favelado, que não tem um bom exemplo pra seguir, né? É meio complicado de achar, mas eu acho que é possível. passar Vê que tem dificuldade, uma contar sobre o saída. crime, como se fosse apenas retratar a realidade e divulgam um golpe como forma de ganhar dinheiro. A manipulação é tão grande que até questionar essas coisas se tornou perigoso. Todos que falam contra qualquer um desses problemas correm o risco de se tornarem alvos, mas eu espero de verdade que não. Enquanto isso, quem realmente sofre é o morador, a diarista que pega ônibus todos os dias, o pai de família que tenta pagar um gás com salário mínimo, aqueles que não podem dormir com o som do baile funk até de manhã e assim por diante. Cara, e não O que a é só baile funk não, tá? Bar, assim, tipo, comércio mesmo, assim, bar, até essas coisas, eu sofro com esse problema todo dia. E eu sei como é que é horrível, assim, na normalização da poluição sonora.
de dia e de noite, de madrugada. É bem complicado. gente vê nas redes sociais e nas músicas. Se você sofre com esse problema, deixe nos comentários, vou adorar saber, porque eu não sei se é um assunto bem realmente meio, né, meio complexo aí, eu não sei se realmente todo mundo sofre com isso, mas a poluição sonora de madrugada, principalmente, é complicada, né? De dia, infelizmente, já é algo que virou normal, né? A gente passar em lojas com barulho alto, com coisas, com música tocando. E de noite, os bares e adegas fazendo, né, as festas aí e acabando com o sono de todo mundo. Deixa aí nos comentários se você também sofre com isso. Não é representatividade, é romantização. E é uma indústria que lucra com uma estética de miséria, como o Oruan, que recentemente posou para a revista Dazed. Essa é a visão que os gringos têm do Brasil. Um lugar de gente pobre, favelada e criminosa, onde o filho do dono foi escolhido para representar o país. E a pergunta que fica é, até quando? Enfim, esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você gostou e não assistiu a todos os outros, eu vou deixar a playlist passando aqui na tela. Clica aí música que de eu te vejo The lá em Last of Us. alguns segundos. Um grande abraço e até a próxima. Caraca, já acabou. E é isso aí, mais um vídeo do Samuel, cara, muito bom, foi uma boa crítica social aí, né? Esses vídeos dele, essas séries aqui Brasil, é muito boa, já assisti alguns aí, alguns eu postei no canal, acho que outros eu só assisti off mesmo, mas interessante, eu gostei, um tema bem interessante aí, né? De como é que fala? Um tema bem interessante de discutir. Eu sei que muita gente vai só xingar ou enfim. Mas é bom ter esse diálogo, né? Acho que é algo que falta. Às vezes você precisa raciocinar antes de comentar algo, tá? Então fique esperto quando você vê esse tipo de coisa assim. Não só criticar as pessoas, entender o ponto de vista delas. E é isso, mais um vídeo aí muito bom.